O Délio Rocha está lá em Brasília e já vem contando para a gente a repercussão do discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU do presidente Jair Bolsonaro. E foi um discurso bem polêmico. Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, bom dia a todos no Piauí. O discurso do presidente Jair Bolsonaro, Nádia, teve até um tom mais agressivo do que o esperado, mas o discurso, como já era previsto, aí dedicou boa parte do tempo para a questão ambiental. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro falou em outros temas, sobretudo em soberania nacional, comentou sobre acordos comerciais e fez críticas a outros países como Cuba, Venezuela, França, Alemanha. É o que a gente acompanha na reportagem. Jair Bolsonaro saiu do hotel em Manhattan acompanhado da esposa Michele em direção ao primeiro discurso dele nas Nações Unidas. Apresento aos senhores um novo Brasil. Para a plateia de 192 líderes mundiais, o presidente brasileiro mostrou a visão dele sobre governos passados. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade. Bolsonaro fez uma referência velada à ditadura militar. Há poucas décadas, tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina. Foram derrotados. Civis e militares brasileiros foram mortos e outros tantos tiveram suas reputações destruídas, mas vencemos aquela guerra e resguardamos nossa liberdade. Durante os 31 minutos de discurso, Bolsonaro abordou uma série de outros temas. Concluímos os 2 maiores acordos comerciais da história do país. Aqueles firmados entre o Mercosul e a União Europeia e entre o Mercosul e a Área Europeia de Livre Comércio, o EFTA. Estamos prontos também para iniciar nosso processo de adesão à Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Agradeço àqueles que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Esse foi um dos temas mais aguardados do discurso aqui na ONU. Bolsonaro afirmou que o Brasil tem um compromisso com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável e criticou aqueles que dizem que a Amazônia é um patrimônio mundial. Os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional devido aos focos de incêndio na Amazônia despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena, como alguns chefes de Estado gostariam que acontecesse. Bolsonaro fez um convite aos líderes globais para que visitem o Brasil e encerrou falando diretamente à ONU. Esta não é a organização do interesse global, é a Organização das Nações Unidas. Assim deve permanecer. Tá aí, Nádia.
o discurso do presidente Jair Bolsonaro, né, que teve uma grande repercussão internacional, sobretudo por conta do tom agressivo usado pelo presidente brasileiro. Já aqui no Brasil, Nádia, o discurso de Jair Bolsonaro sofreu muitas críticas por parte da oposição aqui no Congresso Nacional e também por parte dos ambientalistas. Mas os aliados de Jair Bolsonaro, como o Major Olímpio, que é o líder do governo no Senado, que é o líder do PSL no Senado, celebrou o discurso, a fala de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Nacional da ONU. Nádia. Délio, ontem você conversou com o senador piauiense Ciro Nogueira, falando sobre as eleições de 2020, mas também sobre as eleições de 2022, né? Isso mesmo, Nádia. A disputa ao governo do Estado em 2022, que pode ter o senador Ciro Nogueira como candidato, já deve começar em 2020, nas eleições municipais. O parlamentar piauiense pretende aproveitar as eleições do próximo ano para marcar posição, para consolidar alianças e para dar mais musculatura ao seu partido Progressistas. Ontem eu conversei sobre isso com o senador Ciro Nogueira. Ele falou sobre a licença que pretende tirar no próximo ano para se dedicar à campanha às eleições. E também aí comentou e admitiu a importância das eleições de 2020 para a definição das candidaturas de 2022. Vamos ouvir um trecho do que falou Ciro Nogueira. Não teria como eu me ausentar para percorrer 224 municípios e continuar o meu trabalho aqui no Senado Federal. Então, eu não acho justo com o Estado eu ficar aqui como senador, mas ao mesmo tempo estando no Piauí durante um período eleitoral que é um período muito importante para o nosso partido, para os partidos coligados. Então, eu acho mais do que justo eu me ausentar do Senado sem remuneração para que possa me dedicar exclusivamente a percorrer os 224 municípios, levando o apoio aos nossos candidatos e para que a gente aconteça isso a partir de junho do ano de 2020. E eu tenho certeza que pelo crescimento dos progressistas nos últimos tempos, pelas pessoas que ainda vão se filiar ao partido, no próximo ano, quando abrir a janela de vereadores, o progressista vai praticamente dobrar o número de vereadores. A expectativa para as eleições são muito fortes. Com certeza o partido mais disputado dos municípios de respeito à filiação é os progressistas. A expectativa é muito positiva. Nádia, como disse, Ciro Nogueira, ele pretende usar essa licença para percorrer durante as eleições todos os municípios do Piauí. Ele quer acompanhar de perto a campanha dos candidatos do PP e a campanha dos aliados de outro partido. E já é certo, viu, Nádia, que o senador Ciro Nogueira quer aproveitar essas eleições do próximo ano para viabilizar a candidatura dele em 2022. Ele pretende ser cabeça de chapa, pretende ser candidato ao governo do Estado com ou sem aliança com o Partido dos Trabalhadores. Nádia. Délio, está trabalhando para isso, senador Ciro.